Senhor, hoje, domingo, dia 15 de novembro, né? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Segunda vez, domingo sempre às 10 horas e às 4:30 da tarde, a gente está conversando a respeito da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor já tenha dado um domingo para você muito especial e que esse finalzinho de domingo, né, do finalzinho da tarde para a noite, o Senhor te abençoe cada vez mais, tua casa, tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor e sempre pensando um pouquinho, meditando sobre um trechinho da palavra do Senhor, assim a gente vai conversando e depois a gente ora pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue aí a falar ao teu coração, em nome de Jesus. Estamos lendo Mateus capítulo 6. Já lemos Mateus capítulo 1, 2 e 3 e 4 também, né? Que fala sobre a biografia de Jesus. Mateus apresenta Jesus como rei. Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. João apresenta Jesus como sendo homem, mas também sendo Deus. E Marcos apresenta Jesus como servo. Todos eles falam do mesmo Jesus, só que de perspectivas diferentes, né? Mas todos eles em si completam o perfil, a identidade do nosso Senhor Jesus. Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus é o primeiro evangelho dos 4 evangelhos, apresenta Jesus como rei. E para apresentar Jesus como rei, ele apresenta o reino. E para apresentar o reino, esse reino está baseado completamente no Antigo Testamento. 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, Mateus é quem fala mais, Mateus é quem faz mais citações. São mais de 60 citações, literalmente falando, do Antigo Testamento, fazendo uma ponte, uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a ilustração do Novo Testamento. Eu sempre converso com vocês, sempre falo, né? O Antigo Testamento é a parábola do Novo Testamento. Por quê? Porque se não houver um entendimento claro, profundo do Antigo Testamento, eu não tenho como fundamentar o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele explica o Antigo Testamento. E, por sua vez, o Novo Testamento está escondido por detrás do Antigo Testamento. Então, eu sempre falo assim para que a gente entenda, ainda que nós tenhamos uma divisão cronológica, uma divisão didática, pedagógica entre Antigo e Novo Testamento, na verdade a Bíblia é uma só, né? Não tem divisão, não tem parte mais importante ou menos importante, porque elas se relacionam, elas se completam, uma explica a outra e são conectadas do primeiro livro, né, de Gênesis, ao último livro do Apocalipse. Bom, falando tudo isso, já lemos Mateus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que fala da identidade, da biografia de Jesus. Depois, lá no finalzinho do capítulo 3, já entrando no capítulo 4, você vai ler, você vai entender o ministério de Jesus, né? E de como ele começa a ministrar, fazendo alusão ao seu ministério, como um rei. Então o regime, né, do reino é o regime monárquico, não é democrático. Aliás, só para a gente lembrar, esse regime de governo não existe na Bíblia. Democracia, nesse sentido didático, a democracia não é bíblica, né? Mas temos a monarquia porque existe um rei, o Rei dos Reis e Senhores e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Falando nisso, quando entra no capítulo 5, a gente entende sobre a palavra do Senhor no que diz respeito à condição moral, à justiça moral, capítulo 5, né? De como nós devemos viver a nossa relação com Deus
e a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o reino. Do capítulo 6 em diante, até o capítulo 7, que diz respeito ao Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Então, no capítulo 6, a gente vai ter a lei religiosa, né? A justiça religiosa, como que nós devemos fazer na prática, em comunhão, o servir a esse reino, o viver esse reino, o expressar esse reino. Daí o Senhor começar a partir, né, das práticas, ele fala de esmola, já falamos a respeito, ele fala de oração e ele fala de jejum. Agora nós estamos na oração. Na oração, sempre o pastor, o mestre, ele sempre vai ensinar os seus discípulos, né, aquela congregação local, né? No caso aqui, o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos o que significa orar. Por quê? Porque a oração ela vai expressar todo o sentimento do rei e toda a prática dos súditos daquele reino, dos embaixadores daquele reino, dos representantes com divisas, né? Representantes legais daquele reino, porque nós somos representantes legais do reino, através, claro, do nosso rei Jesus Cristo. Então a oração ela vai expressar o sentimento, ela vai expressar o pensamento, ela vai expressar exatamente tudo aquilo que é fundamento naquele reino. Então ele começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus. Então existe o que? Essa conexão de pai e de filhos, que está nos céus, o ambiente do seu reinado, o ambiente do seu trono, da sua autoridade, céu dos céus, acima de tudo. Depois diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O seu nome precisa ser honrado, dignificado, santificado, sendo colocado no seu verdadeiro lugar. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que o seu reino seja incorporado nas outras regiões celestiais e principalmente na terra. Aquilo que eu sempre falo para você, o céu e o céu dos céus não tem dificuldade de saber quem é Deus, mas a terra tem. Então nós precisamos viver esse Deus, ensinar esse Deus, manifestar esse Deus. Depois diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, quer dizer, o pão do Shabá, o alimento eterno, como Jesus fala lá em João 6, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Porém, esse pão do céu que o Senhor oferece, quem comer desse pão jamais terá sede e jamais terá fome. Por quê? Porque é o pão do Shabá, é o pão do descanso, é o pão da segurança, é o pão da justiça plena. Depois diz a palavra: e perdoa-nos nas nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. No reino do Senhor não existe endividado, não existe credor, não existe senhor, não existe escravo. Todos nós ali somos filhos, pertencentes a uma família não mais nuclear, mas uma família espiritual. Depois diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Depois nós, como súditos, reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa carência. Não nos deixes cair em tentação. Deus Todo-Poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, interfira na nossa vida. Nós nos expomos diante do Senhor. Nós lhe damos toda a liberdade para que o Senhor haja, porque nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos desesperadamente da tua intervenção, da tua intercessão, porque o Senhor é o nosso advogado eterno, porque o Senhor é puro. E porque o Senhor já venceu.
E porque o inimigo não encontrou espaço, ocasião no Senhor. E nós o coroamos rei. E nós o coroamos Senhor. E nós o coroamos Salvador, fazendo alusão àquilo que diz lá em Apocalipse 4, Apocalipse 5, que eu sempre falo que é o culto zero, né? Antes do primeiro culto, houve o culto zero, onde foi estabelecido o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora reconhecido pelas regiões celestiais, pelo céu dos céus, pela terra e também pelos habitantes, vamos chamar assim, debaixo da terra, que existe um só Senhor, um só Salvador, Jesus Cristo, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, não nos deixes cair em tentação. Eu até falei assim, né? Que na maioria das vezes, se nós optarmos, se nós vivermos carreira solo, nós sempre vamos optar pela nossa satisfação e vamos negligenciar a nossa identidade. A nossa identidade, ela só é exposta, ela só é vivida à flor da pele quando nós dependemos completamente desse rei. Esse rei está intimamente ligado à nossa vitória, como seres humanos, como servos de Deus, como súditos nesse reino, como embaixadores dessa pátria celestial. Não tem jeito. Nós não conseguimos, nós reconhecemos. Aí você vai falar, não, mas não é bem assim. Olha, eu falava para a Amanda outro dia aqui, né? Eu conversava com ela e falava. Adão, ele vivia num ambiente perfeito, concorda comigo? Oxigênio perfeito, água perfeita, sem poluição, comida sem agrotóxico, o que mais? A terra não tinha espinhos, né? O pomar que ele tinha que cuidar, né? A agricultura, o jardim que ele tinha que cuidar, não tinha, como é que fala? Não tinha erva daninha. Olha, era um ambiente perfeito. E Adão, juntamente com Eva, foram colocados ali no jardim, e entenda-se jardim no hebraico como pomar para nós, não é jardim de flores, mas é um pomar. Pomar está muito acima de um jardim, né? Porque pomar você tem de tudo. Tem as flores, tem a criação, mas também você tem as árvores, você tem as árvores frutíferas, enfim. Então, Adão e Eva foram colocados para cuidar de um pomar. Totalmente perfeito. E ali, eles provam de que eles não poderiam ficar sozinhos. Quando eu falo, quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, nós estamos falando, Senhor, nós não podemos ficar sozinhos. Nós não temos essa capacidade. Nós necessitamos totalmente da tua graça, da tua presença, do teu poder. E depois diz assim, mas livra-nos do mal, ou seja, livra-nos do maligno, livra-nos da sua ação, da sua armadilha, da sua investida contra nós, livra-nos. Por quê? Porque é aquilo que Pedro, e eu falei hoje de manhã, Pedro fala em relação a Jesus, quando Jesus ele resume, né, o seu projeto de vida, o seu objetivo, que era se entregar, mas que ele iria até Jerusalém e os religiosos, os poderosos, o prenderiam e ele morreria. E Pedro, no sentimento, na postura, claro, completamente lógica, na sua disposição de defender ao seu amigo, Pedro não cometeu nenhum pecado. Pedro falou, Jesus, não, que isso? Ninguém vai tocar em você.
E Jesus, ele diz lá em Mateus, mas em outro evangelho ele fala diferente, pontua diferente. Mas em Mateus ele fala o seguinte, Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Ou seja, você foi tomado pelos sentimentos de Satanás. Porque você se deixou levar, né, pela tua satisfação. A tua satisfação está indo além da verdade e da direção do Pai. Depois ele diz em outro evangelho, Satanás quis te peneirar, mas eu intercedi por você. E é exatamente isso. Quando nós pedimos, livra-nos do mal. Senhor, não, em outras palavras, Senhor, não permita que Satanás nos peneire. Ou seja, ele confira com juízo de valor todas as nossas ações, o nosso sentimento, as nossas particularidades, porque senão isso voltará contra nós. Somos frágeis, somos sensíveis, somos seres somos seres subornáveis, somos seres chantageáveis. E foi assim que eu terminei hoje pela manhã. Então é o reconhecimento. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós nos derramamos diante do Senhor. E nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos os nossos limites e reconhecemos que os nossos sentimentos, muitas vezes, eles vão agir contrário a nós, como diz Paulo, né? O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Então, quando nós colocamos tudo isso diante do Senhor na nossa oração, identificamos, em primeiro lugar, quem é mais importante, quem é o soberano, quem é o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Depois identificamos que Ele é o nosso Pai e que nós estamos comungando com a nossa família espiritual, porque todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Depois, nós falamos que santificado seja o seu nome, porque definitivamente, de maneira determinante, de maneira eterna, o nome dele precisa ser colocado no seu verdadeiro lugar, porque ele é santo, porque ele é perfeito, porque ele é eterno, porque ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele pode e sabe todas as coisas, mas ele me convida para ser filho. Depois diz assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O teu reino seja verdadeiramente estabelecido, né? A verdadeira, não verdadeira, mas a tradução mais profunda seria, venha o teu governo, venha o teu reinado. É diferente do reino aqui do versículo 13, né? A explicação do versículo 13 de reino é diferente. No versículo 10, venha o teu reino, venha o teu reinado, venha o teu governo, venha a tua autoridade, venha o teu poder. E no finalzinho está escrito aqui, né, que teologicamente se chama de doxologia. O que é doxologia? Palavra de adoração, palavra de louvor. Diz assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino. Por que teu é o reino? Porque aqui é o sentido de amplitude, é o sentido de completude. Teu é o reino, ou seja, tudo está debaixo do teu reino, da tua majestade. Teu é o poder, não só por força, por poder, mas por autoridade. Nós estamos reconhecendo que Ele está sobre tudo, sobre todos, Ele pode todas as coisas, porque dele é o poder, de fato e de direito. E depois diz assim, e a glória para sempre.
e a glória para sempre. Por quê? Porque não apenas Ele é poderoso, porque Ele é, não apenas porque Ele é majestoso, porque Ele é, não apenas porque Ele é magnífico, porque Ele é, mas porque também a sua glória está estabelecida sobre todo o universo para sempre. Veja só o que diz aqui em Isaías capítulo 40, um dos textos mais bonitos de Isaías. Isaías foi todo escrito, né, em verso. Isaías, um literato, um poeta das palavras, um homem muito inteligente e cheio do Espírito Santo. E ele diz aqui, Isaías 40, versículo 12: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Na concha da sua mão, na concha da mão de Deus, cabe todas as águas do universo. Até mesmo onde a gente não sabe onde tem água, porque os cientistas estão aí, vira e mexe, a gente ouve, né? Alguém dizer, foi encontrado vestígios de água em tal planeta. Todas as águas do universo cabem na concha da sua mão. Depois diz assim, e tomou a medida dos céus a palmos. Gente, dizem alguns que o universo, até onde se sabe, o universo, todo o firmamento, tem 90 bilhões de anos-luz. É a medida. O Senhor mede a palmo tudo isso. Depois diz assim, que recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Sabe aquela balancinha de ourives que pesa a grama do ouro quando ele vai fazer uma arte, né? uma joia, e ele vai medir e ele vai pesar o ouro? Exatamente, ele pesa naquela balança de precisão todos os montes, toda a terra do universo. Esse é o nosso Deus. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina a terminar a palavra louvando e adorando ao Senhor, assim como nós começamos a oração louvando e adorando ao Senhor. Porque a adoração, o que é? Adoração, eu poderia falar de maneira muito, muito simples, que é a oração mais louvor. Por quê? Porque quando eu começo a louvar ao Senhor, eu começo a reconhecer a sua grandeza. Conforme eu começo a reconhecer a sua grandeza, eu começo a orar. Mas conforme eu vou orando, eu vou louvando. E conforme eu vou louvando, eu vou orando. Então o louvor sustenta a oração, e a oração sustenta o louvor, e o louvor sustenta a adoração, e assim eu vou, e isso se transforma numa adoração. A adoração é o louvor mais a oração. Então, às vezes, quando a gente fala, né, e você sempre presta atenção nisso, eu estou te ensinando, para você nunca mais esquecer. A maioria dos louvores, eu não vou falar a totalidade, mas uma boa parte dos louvores hoje, infelizmente, são louvores de autoajuda. Em algum momento no culto pode ter um louvor de autoajuda? Pode. Não é errado, mas também não é totalmente certo. Porque o culto é ao Senhor, não é de autoajuda. E nós vemos nos cultos, nas apresentações, louvores, e desculpe aí, não é bem louvor, mas você está me entendendo? Louvores de autoajuda. Eu vou conseguir, Deus vai me honrar, Deus vai me capacitar, tudo isso é real. Mas num louvor, num culto, eu fui chamado, e nós estamos em congregação, nós estamos em comunhão, em conexão, para louvar a Deus. É diferente. Parece igual, mas é diferente.
Eu sei que tem muitos louvores maravilhosos, com certeza. Músicas de autoajuda, com certeza. Grandes cantores e cantoras, que não deveria ser chamado grande, mas é assim que é uma lógica meio artística, né? Então os cantores e cantoras de gospel e tal fazem um sucesso, tem discos, CDs, disco não se fala mais, mas tem CDs, tem seguidores, milhões e milhões e milhões, tá bom, tudo bem. Mas que isso é um culto ao Senhor, nem sempre, está muito distante disso. Então louvor e adoração é ao Senhor. Porque eu louvo, eu oro. Porque eu oro, eu louvo. E eu vou sustentando o louvor com oração. E sustento a oração com louvor. Junto os dois e você tem a adoração. É algo que sai do teu interior. É algo que você reconhece, se prostra diante do Senhor. E se derrama diante do seu altar. Engrandecendo o seu nome. Engrandecendo a sua grandeza, a sua plenitude, a sua magnificência, a sua majestade, a sua autoridade, o seu poder, e é exatamente isso que Jesus pontua. Por isso que ele começa em adoração, a oração, e ele termina em adoração. É uma estrutura. Não é apenas para eu recitar o Pai Nosso, não obstante não ser errado saber de cor e recitar o Pai Nosso, mas é uma estrutura que diz respeito, que reflete, que reverbera o reino, a constituição do reino e tudo aquilo que deve estar contido na minha maneira de ser, no meu cotidiano, na minha maneira de expressar o louvor e a adoração àquele que era, é e sempre será o autor e consumador da minha fé. É por isso que a Bíblia fala que nós somos embaixadores. Somos embaixadores de um reino, onde nós precisamos expressar esse verdadeiro reino, essa identidade do nosso rei, né? Então é um regime monárquico. Um regime monárquico que nós somos súditos e reconhecemos que somos súditos. Mas esse rei é tão amoroso e é tão bondoso que a Bíblia fala através de Paulo que ele nos convida a nos assentarmos com ele junto ao seu trono. Olha só que bênção! Então nós teremos uma vida eterna. E a salvação significa essa vida eterna? Com certeza. Mas ela significa também uma vida eterna onde estaremos assentados com Ele, conjuntamente com Ele, no seu trono de graça. E estaremos na sua condição de governo. Merecemos? Em absoluto. Mas Ele deseja assim. Mas nem por isso Ele deixa de ser reconhecido, louvado, engrandecido e adorado como o nosso Rei dos Reis e o nosso Senhor dos Senhores. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu aprendi a fazer uns negocinhos aqui na internet e eu vou passar para você o que significa uma oração e uma oração e um louvor. E o que significa uma adoração, quando eu estou exaltando o nome do Senhor. Eu sei que está em hebraico, mas tem a legenda. Eu vou passar para vocês, quando eu subir, né, essa ministração para o YouTube, ou para o Instagram, ou para o Facebook, eu vou colocar eu gostaria que você depois entrasse lá e ouvisse e sentisse o que é uma adoração. Tá? Claro que as pessoas ali estão cantando em hebraico, tá? Em hebraico. Mas está ali transliterado como se pronuncia, está em inglês e depois embaixo no rodapé está a legenda em português, tá bom? Mas só para você entender. E é sempre isso que eu ensino quando eu estou falando com levitas, pessoas que são instrumentistas, que cantam. Eu sempre falo para eles, olha a diferença.
adoração é sempre ao Senhor. O culto é ao Senhor. Pode ter uma música de autoajuda? Pode. Mas eu tenho que ter completo domínio disso. O culto não pode ser voltado para isso. O culto é em adoração, em louvor ao nosso Senhor, ao nosso Pai eterno, àquele que era, é e sempre será. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois, um principal volta, né? Qual é a inspiração principal? Diz aqui, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É essa oração. É essa carta magna sobre a qual está constituído esse reino, onde nós temos um rei e nós somos súditos. E como súditos, ele nos convida e ele diz, já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. E vocês estarão comigo no meu trono. Que privilégio, que bênção. É por isso que eu e você somos assim abençoados, porque esse Rei dos Reis poderia nos ter como servos, mas ele nos chama de amigos. E se nós o servimos em amor, porque queremos voluntariamente servir a esse Senhor que se entregou por nós na cruz do Calvário, morrendo, mas ressuscitando ao terceiro dia e vencendo a morte através da vida. Como Paulo fala em 1 Coríntios, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. Tragada foi a morte pela vitória. E como diz Jó, e o nosso Redentor vive. A ele todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Colocar diante do Senhor o nosso clamor, a nossa família, em nome de Jesus. Vamos orar a pastora Júlia, vamos orar, estamos orando pela pastora Júlia todos os dias, né, pastora Júlia? Deus abençoe você, a Magmar, o João, sobrinhos, em nome de Jesus, Mariana, Deus abençoe todos vocês, ao Fábio, Márcia, familiares, filhos, netinho que está chegando, Deus abençoe a todos, Dona Efigênia, seu Augusto, filhos, netos, seu João, Dona Dária, filhos, netos, Deus abençoe também, a Dona Nadir, seu Toninho, o Senhor abençoe, o Senhor cure, o Senhor visite com saúde, em nome de Jesus, Bispo Antônio, Suzy, Priscila, Deus abençoe a Eva, Raquel, seu esposo Fábio, também a Débora, seu esposo Cris, o netinho Danielzinho, Deus abençoe ao Carlos, esposo da Eva, Deus abençoe também, em nome de Jesus, o Luiz, seus filhos, Gustavo, Letícia, também a Cris, os seus pais, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, os meus pais também estão aí ligados comigo, Deus abençoe a minha tia Alzira, minha tia Rosália, filhos, netos, a glória, a presença do Senhor, minha tia Júlia, o Senhor abençoe o Alexandre, Patrícia, familiares, a Amanda também, Deus abençoe a Amanda, Fábio, Júlia, Luquinha, Rosângela, Bruna, o apelido, né? Eu chamo pelo apelido Manteiga, o Fábio, sua casa, sua família, Márcia, Fabiana, Renata também, o seu pai, seu irmão, seu irmãozinho, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A graça, a glória, a presença e o poder do Senhor. A Ema, a psicóloga Ema, Deus abençoe. Doutora Ema também, Deus abençoe a senhora, sua mãe, uma graça, uma senhora maravilhosa, cheia de vida, a dona Ana Maria, 86 anos, mas cheia de vida, cheia de sonho, de projetos, ela é o esteio na sua casa e na sua família. Deus abençoe a todos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Não poderia ser diferente. Mas em tudo isso, o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Senhor trouxe
através de Jesus Cristo, a nossa condição para sermos chamados filhos e nós o chamarmos de Pai. Não existe maior privilégio do que esse. Por isso, Senhor, nós te engrandecemos e te louvamos. Derrama-te sobre as nossas famílias, nossos queridos aqui, avós, tios, sobrinhos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, netos, pais, filhos. Deus, abençoa o marido, a esposa. Derrama-te sobre todos nós, tua graça, tua glória, teu poder, Magda, Valte, familiares, Josué, Joel, o Senhor te abençoe, Vitor, filhos, esposa, o Senhor abençoe, em nome de Jesus, Cátia, sua filhinha que eu tenho orado, tua graça, tua glória se derramando sobre cada um, visitando poderosamente, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Cura, Senhor, cura o corpo, dá vigor ao cansado, dá vitalidade àquele que está desapontado, angustiado, aflito. Cura-nos no nosso emocional, cura-nos no nosso sentimento, nos nossos órgãos, no coração, nas artérias, nas veias. Senhor, derrama-te com a tua saúde, com a tua imunidade, com a tua resistência orgânica, física, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, vem sobre o nosso Brasil, hoje dia de eleição. Senhor, em nome de Jesus, levanta pessoas compromissadas, comprometidas contigo, pessoas que sejam tementes ao Senhor, sejam capazes para fazerem uma gestão de temor, de respeito ao teu nome, aos irmãos, aos seus pares, ao próximo. E nós te louvaremos e daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Sara a nossa terra, perdoa o nosso país, perdoa-nos na nossa transgressão, na nossa iniquidade, no nosso pecado. Senhor, perdoa-nos pelo sangue do inocente que está derramado sobre a nossa terra. Liberta-nos e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sempre o seu rosto sobre a tua vida. Você tem uma semana maravilhosa, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Que ninguém te resista, porque você carrega o amor do Deus vivo, o amor daquele que é Senhor, é o teu Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele te ama, a sua bondade possa encher a tua vida, a tua casa, a tua semana, o teu mês de novembro, em nome de Jesus, e você viva aquilo que é bom, perfeito e agradável, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, um beijo para você, um bom finalzinho de tarde, finalzinho de domingo, e amanhã às 10 horas eu estou de volta aqui. Beijos, fique na paz, tchau, tchau!